Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu chego com uma notícia muito importante. A notícia é: este vídeo é o vídeo de número 200 do canal de Docéia. São 200 vezes que nós nos encontramos aqui para falar de literatura. 200 vezes em que a gente está trocando reflexões, impressões, análises, sentimentos sobre obras literárias, como elas nos atravessam, como elas mexem com a gente. E claro, né, eu tô aqui para primeiro agradecer vocês por isso, porque a gente chegou ao vídeo de número 200 graças ao apoio de vocês. O simples fato de vocês seguirem o canal, curtirem os vídeos, indicarem para outras pessoas, comentar, compartilhar, já é muita coisa, porque isso mostra para a plataforma que o que a gente está fazendo é relevante. E por isso eu venho aqui de novo reforçar esse pedido. Eu vou fazer isso a partir dos próximos vídeos. Sempre pedir para vocês inscrever-se no canal se não estão inscritos, curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, porque mais pessoas precisam e querem a palavra da literatura, a palavra da fruição, desse prazer que é tão primoroso e ninguém rouba, ninguém toma da gente essa experiência, a memória dessas experiências. O apoio de vocês é fundamental. E também venho pedir o apoio de vocês no canal do Apoia-se. Eu tenho uma campanha no Apoia-se, fez 1 ano agora no final de julho, e eu quero pedir a ajuda de vocês. Vocês podem ali acessar diferentes modalidades com diferentes valores menores, valores maiores, para que possa auxiliar nesse trabalho que a gente vem fazendo aqui há alguns anos, né? Chegamos ao vídeo de número 200. É um trabalho que é muito prazeroso, é muito agradável. Eu amo a literatura, nós amamos literatura, amamos arte, mas também é muito trabalhoso, é muito difícil o trabalho de edição, de preparação de roteiro, e o apoio de vocês vem para agregar e para reconhecer, valorizar a importância desse trabalho que tem sido feito por aqui. Já agradeço muito de antemão. E para comemorar os 200 anos... E para comemorar o 100º vídeo do canal de Docéia, eu venho com nada mais, nada menos que Dom Casmurro de Machado de Assis. E aí, Capitu traiu ou não traiu? Antes de falar do livro em si e de responder a essa pergunta, que virou meme, que virou brincadeira, que virou polêmica, virou um monte de coisa, convém falar um pouco mais sobre o Machado de Assis, um autor que tem aparecido no canal com muita frequência e de a quem eu costumo me referir como dispensa apresentações, porque eu espero que todo brasileiro e toda brasileira saiba quem foi Machado de Assis. Mas, correndo o risco de acidentalmente um estrangeiro cair por aqui que entende a língua portuguesa, quiser saber um pouco mais sobre o Machado de Assis, vale ressaltar que esse escritor é considerado um dos mais importantes da literatura brasileira, um autor que atuou no século XIX, que escreveu contos, escreveu romances, escreveu poesia, escreveu ensaios, né? Escreveu textos de diferentes naturezas, de diferentes gêneros textuais. Não foi só a literatura que o Machado produziu, mas ele produziu ensaios também de caráter social, político, né? Refletindo sobre o Brasil, sobre como a literatura é importante para a constituição da identidade do povo brasileiro. E ele fez isso muito bem na sua literatura. Fez muito bem isso na sua obra. É um nome que se desponta no século XIX, que ultrapassa os outros nomes, e não é por acaso uma inteligência muito vivaz, muito aguda, muito atenta, que trabalhou com os temas, todos eles envolvendo a condição e a natureza humana, medos, profundidades humanas, questões existenciais, amor, outros tipos de sentimentos, as relações familiares, as relações amorosas, as relações por interesse, as relações sem interesses materiais, mas outros tipos de interesse. Tudo isso, todas as questões que giram em torno da nossa existência, tudo quanto é tipo de perguntinha que você já tenha feito sobre a sua existência, qualquer tipo de perguntinha existencial que você tenha feito para si mesmo, para outra pessoa, para o psicólogo, para o filósofo, para o professor, para o seu pai ou para sua mãe, o Machado de Assis já pensou sobre elas. Inclusive, um dia desses eu li na internet uma frase que atribuíram a Freud. Nesse mundo da internet a gente nunca sabe mais o que é verdade, mas uma frase muito legal, que eu acho que faz muito sentido e cabe aqui para o Machado de Assis. Toda vez que visito um lugar desconhecido, descubro que um poeta já esteve lá. Então, Machado de Assis já esteve em vários lugares antes mesmo desses lugares se tornarem problemas ou questões para a gente. Autor que foi um dos idealizadores e fundadores da Academia Brasileira de Letras, atuou na poesia rebuscada do parnasianismo, nas narrativas críticas, densas, profundas e céticas do realismo, acenou, preparou o terreno para o naturalismo e para o modernismo brasileiro,
porque é um dos autores ainda dos mais lidos. Enfim, este é o homem. E este é o livro. Livro que suscitou muita polêmica ao longo do tempo. Até hoje é uma obra muito debatida, muito lida, relida, comentada, que é o Dom Casmurro, publicado no ano de 1899. A história é narrada em primeira pessoa pelo Bento Santiago já idoso, um homem já bem mais velho, já muito mais se identificando com o título de Dom Casmurro. Dom por trazer ares de nobreza, de superioridade, não é ele que diz, ele atribui isso a um conhecido que ele encontrou no trem que o achou arrogante. Casmurro por ser mal-humorado, carrancudo, ranzinza, de cara fechada. Inclusive, esse narrador, personagem, explica os motivos do título do livro no primeiro capítulo. Nos primeiros capítulos, no primeiro e segundo capítulo, ele explica as motivações da escrita do livro e depois a motivação do título. E o seu intento inicial, pelo menos é o que ele nos diz, né? Eu gosto muito de sempre chamar atenção para isso, porque narrador-personagem é uma coisa muito problemática. Eu sempre falo para os meus alunos, para as minhas alunas, cuidado com o narrador-personagem. Narrador em primeira pessoa sempre vai puxar a brasa para sua sardinha. Ele pode ter cometido um delito abominável, inominável. Ele vai atenuar, ele vai ser o herói da própria história. Narrador-personagem sempre tá puxando pro seu próprio lado. Pois muito bem. Ele explica que o intento dele, na verdade, com esse livro era atar as duas pontas da vida, né? De ligar lá as memórias do passado, da infância e da adolescência dele, com o momento presente, da velhice, da maturidade, dessa nova concepção de vida, de um olhar mais maduro e mais sisudo para a realidade. Só que acaba que, à medida que ele vai reconstituindo suas memórias da juventude, da adolescência, ele se lembra da vizinha jovenzinha, da mesma faixa etária dele, Capitu, ou Capitolina, que vivia próximo, né? Uma família ali de pessoas mais empobrecidas que viviam quase que como que agregadas da família de Dona Glória, a mãe de Bento Santiago, o nosso narrador. O Bento Santiago, por outro lado, vem de uma história muito abastada, é uma família muito abastada, né? Um herdeiro, literalmente um herdeiro, com áreas de aristocracia, né? Há ali uma descendência, ali há um resquício de áreas de aristocracia, desse nome, esse sobrenome nobre de sangue azul, que onde chega, as portas se abrem, mas também é um novo rico, né? Vem também dessa história da burguesia, né? De alguém que enriqueceu e tem suas posses garantidas. Essa é a história da família do Bento Santiago, de gente proprietária, gente que tem dinheiro. Um latifundiário, um proprietário, né? Alguém que é um herdeiro, alguém que tem mesmo bens acumulados, e isso está muito garantido. Filho único de Dona Glória, uma mulher viúva, ainda jovem, que não se casa novamente, vive o resto da sua vida de luto. Então ele vai ser o único herdeiro de tudo, de todo o patrimônio que essa família construiu. Enquanto que Capitu é filho do Pádua, um homem simplório, que vive como um agregado da família, assim como José Dias. Então nós temos aí dois personagens que vão se interessar amorosamente, de acordo com a narrativa do Bento Santiago. Eles vão se apaixonar, vão ter interesses românticos um pelo outro, mas eles pertencem a lugares sociais completamente diferentes. O poder aquisitivo, a classe social deles são completamente diferentes. E o Bento Santiago começa a construir a personalidade. À medida que ele vai narrando pra gente, é sempre ele que fala. Nenhuma das outras personagens fala. Ninguém fala. É só ele. E quando as personagens falam, na verdade, é ele transmitindo o que elas disseram. Então a gente não sabe exatamente se cada uma dessas personagens disse mesmo o que disse, o que ele falou que elas disseram. José Dias é um deles, o agregado da família, que é o primeiro dentro da narrativa, quando o Bento Santiago ainda é adolescente, a apontar o caráter dissimulado, misterioso e enigmático de Capitu. Mas não é enigmático e misterioso num sentido bom, né? É sensual, é envolvente, é atraente, mas é dissimulado, é cínico, é oblíquo, é fugidio, não é confiável. O enigmático e misterioso de Capitu não é confiável. Digamos que seria uma espécie de traço da personalidade dela, já apontando para o fato dela não ser uma pessoa honesta, dela ser capaz de cometer adultério, de cometer desonestidades contra o marido, contra a família. Mas ainda como reforçando, tudo do ponto de vista desse narrador-personagem. E à medida que a narrativa vai avançando, ele sempre vai trazendo episódios, cenas, recortes da memória que evidenciam um comportamento, pelo menos da perspectiva dele, que denunciariam um comportamento não muito honesto, uma postura não muito de bom caráter da Capitu. Sempre justificando pelo que dizia José Dias. E nisso, numa rede de intertextualidades, né, intertextualidade
intertextualidade com filósofos, intertextualidade principalmente com William Shakespeare, sobretudo na tragédia Otelo, que tem uma história parecida, né, em Otelo. Na tragédia de Otelo, a gente tem o Otelo, um mouro de um lugar social completamente diferente de Desdémona, que era vinda de uma família de aristocratas, branca, enquanto ele era negro. Ele militar, de carreira militar, né, se não fosse isso, seria completamente empobrecido. Ela, do sangue azul, de sangue de nobreza. Os dois se apaixonam e se casam, mas essa união ela é muito malquista e muito mal vista pela família de Desdémona. Ali, numa rede de intrigas, Iago, um personagem muito problemático, né? Um personagem muito complexo, muito macabro, sinistro, vai criando ali uma rede de intrigas para levar o Otelo a acreditar que Desdémona o traiu. Só que Desdémona não traiu. Isso fica evidente depois. Isso é evidenciado. Isso é revelado no final da trama. Ela nunca traiu o Otelo. Mas ele mata. Ele mata Desdémona. Então é por isso que é uma tragédia. Ele mata Desdémona e depois descobre que ela era inocente, que foi só uma artimanha, um plano macabro do Iago para se vingar de Otelo, porque houve ali uma divergência profissional, uma divergência dos interesses. Enfim, essa é a grande intertextualidade que aparece em Dom Casmurro, além de outras intertextualidades. Entretanto, em Dom Casmurro nunca fica comprovado que Capitu traiu de fato. As evidências, os indícios dos quais o Bento Santiago vai lançando mão, não são muito coerentes, não são muito concretos, não tem muita consistência, né? Não é nenhuma carta anônima, não é nenhuma fotografia, não é nenhum objeto pertence do seu amigo Escobar que ele encontra nas coisas de Capitu ou o contrário, porque ele vem desconfiar de Escobar, seu amigo do seminário. Não é nada disso. São ações muito aleatórias, como por exemplo, no velório do Escobar, Capitu não ter uma reação muito efusiva, muito explosiva, de luto, de sofrimento, mas ela ficar mais contida. Ele acha que seria aí um indício de que ela estava se contendo propositalmente para não dar nas vistas. Ou o fato de que o filho dele, criança, que gostava de imitar muito as pessoas, quando imita Escobar, se assemelha demais a Escobar, diferente do que acontece quando ele tá imitando outras pessoas. Para ele, isso também é um outro indício, uma outra pista, uma outra confirmação de que Capitu o traiu com Escobar e que o Ezequiel, na verdade, é filho do Escobar. Então, os indícios dos quais ele vai lançando mão são muito insuficientes. Eu diria hoje, né, que num processo justo e sério, não seriam provas cabais de um adultério, não seriam provas cabais de um crime, né? São muito mais abertas a uma subjetividade que poderia interpretar aquilo de acordo com as suas paranoias, com as suas neuroses, com as suas convicções e suas fantasias. Enfim. É por isso que, nesse sentido, eu comecei o vídeo fazendo a pergunta, Capitu traiu ou não traiu, e falei de como isso já trouxe debates muito calorosos, de como isso já virou polêmica, de como isso já rendeu vários trabalhos, vários livros de críticos, de estudiosos, tentando dissertar sobre o tema e achar uma resposta exata. A Ellen Caldwell, por exemplo, uma crítica norte-americana, na década de 1960, ela lança um livro chamado O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, se referindo ao Dom Casmurro. E nessa obra ela diz que, na verdade, ela absolve Capitu, né? Que Capitu, na verdade, não traiu o Bento Santiago, porque o Bento Santiago narra ele, é uma narrativa que é de uma só voz, é monologada, né? Um monólogo. Ninguém interage com ele, não há interlocução. Quando ele tenta interlocução com o leitor, ele faz de uma maneira muito sarcástica. Ora ele chama o leitor de amigo, ora ele chama o leitor de moralista, ora ele chama o leitor de puritano, ora ele chama o leitor de obtuso, né? Obtuso seria limitado intelectualmente. Então, ele faz muito esses gracejos, é como se estivesse testando mesmo a atenção do leitor. Como só ele fala, as outras personagens não têm voz, nem mesmo a Capitu, fica muito difícil dar um veredito, dar um resultado final sem ouvir as outras partes envolvidas. Então, nesse sentido, para Ellen Caldwell, na verdade, o Bento Santiago é apenas um homem muito ciumento, neurótico, paranoico, ensimesmado, que acusa a esposa para tentar, na verdade, se isentar das responsabilidades que ele não teve para com ela. Porque ele manda a Capitu pro exílio, abandona a Capitu. Capitu morre à míngua. Ela morre de maneira direta ou indireta por culpa, por irresponsabilidade do Bento Santiago, que não oferece para ela ali as possibilidades de manutenção da própria vida, já mais velha, já numa idade mais madura. Mas antes disso, né, antes da década de 1960, vejam, o livro foi publicado em 1899. Em 1960 é quando a Ellen Caldwell lança esse trabalho. Antes disso, havia uma convicção, era quase que consensual, havia uma convicção de que Capitu, sim, havia traído Bento Santiago, que ele era um homem muito importante, porque, afinal de contas, tudo começa quando ele não queria ir pro seminário. A mãe dele, por causa de uma promessa, precisa mandá-lo pro seminário para ele virar padre. Ele não quer virar padre porque ele está apaixonado pela Capitu, ele quer se casar com a Capitu, então ele não pode ser padre. Ele não consegue
consegue convencer a mãe dele a não mandá-lo pro seminário. Ele vai pra lá, mas depois de um ano, ele consegue organizar toda uma argumentação e convencê-la a sair e que a promessa já tá paga e agora ele vai cuidar da vida dele. Muito bem. Ele tem aí essa formação discursiva que é muito persuasiva, que é a formação do discurso religioso, de um discurso dogmático, doutrinário, pedagogizante, né? Um discurso de um padre que vem para ensinar, que vem para moralizar, que vem para dizer o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Então ele tem toda essa articulação do poder de convencimento, de orientar as ideias. Então já temos aí uma parte da articulação discursiva dele que não pode passar batido, que a gente não pode deixar pra lá. Além disso, depois que ele sai do seminário, ele vai se formar bacharel em direito. Então, outra formação intelectual, profissional, acadêmica, que remete ao poder de argumentação e de persuasão. Ou seja, o discurso da lei, o discurso jurídico, da capacidade de se defender mesmo diante de um cenário completamente equivocado, erradio, enfim. Ele consegue se defender. Ele é um profissional treinado e preparado, estudado para isso, para defender mesmo diante das situações mais adversas. Então é muito importante, levando em consideração que a gente tem um Machado de Assis, bruxo do Cosme Velho, um mágico da linguagem, né, que tinha o poder de trabalhar com a linguagem de uma maneira muito dificilmente vista antes. Colocando tudo isso em pauta, será que é por acaso, que é acidental? Eu diria que não. Tem uma outra perspectiva que é a do professor e escritor Silviano Santiago, que está no livro A Literatura nos Trópicos, um dos ensaios desse livro chamado Retórica da Verossimilhança, em que ele fala que ele leva em consideração toda essa formação discursiva do Bento Santiago. É de um homem que passou pelo seminário, que passou pela formação em direito, é um homem que tem muita capacidade de argumentação, de juntar peças de quebra-cabeça e de convencer qualquer um de que está certo ou que está errado. É muito persuasivo. E que, na verdade, não tem como a gente saber. Não tem como dizer se Capitu traiu ou não traiu. Que é uma narrativa que termina em aberto. A gente nunca terá essa resposta porque a gente nunca vai ter outros depoimentos. O único depoimento que a gente tem é de alguém que está tentando se defender, que está tentando afirmar que sim, foi vítima de adultério e que todo o descaso depois, a negligência dele para com a esposa e para com o filho, são naturalmente justificáveis porque ele estava ali defendendo, legitimando a sua honra. Algo que não serve mais de argumento para qualquer crime contra a mulher vinda de um homem enciumado, ressentido por conta da perda, por conta do fora, por conta do não, por conta de ciúme ou do que quer que seja. Mas ele tá tentando ali justificar que tá defendendo sua dignidade, tudo que ele fez tem razão de ser. Enfim, nós temos aí essas perspectivas, né? Algumas das perspectivas mais comuns. Existem outras possibilidades de leitura, outras interpretações que outros leitores vêm lançando? Sim. Mas essas três são as que coexistem há mais tempo juntas, né? Uma de que entende a obra como um estudo, uma análise do adultério, outra que entende, na verdade, a obra como um estudo ou uma análise do ciúme, e uma outra perspectiva que entende essa obra como um estudo e uma análise da incerteza, do não saber, da gente muitas vezes viver uma vida inteira sem resposta para tudo. Afinal de contas, nem todas as perguntas terão respostas, né? Então, tem aí essa outra possibilidade dessa outra camada também. Enfim, né? Acontece que não tem como a gente fugir desses epítetos que foram atribuídos a Capitu. A mulher de olhos de cigana oblíqua e dissimulada, olhos de ressaca, né, que são dois epítetos atribuídos a ela, que falam desses olhos muito fugidios, muito furtivos, olhos que não dão segurança, que não dão garantias, né? Parece uma pessoa que não encara muito, que tá sempre tentando esconder algo. É assim que ela é construída. Até o suposto cinismo dela, a suposta dissimulação dela, são colocados de forma poética, né, por um cara apaixonado e obcecado por ela. Tudo isso é colocado propositalmente, né? É muito importante a gente lembrar, inclusive, que Bento Santiago é o criador do livro Dom Casmurro e o Machado de Assis é o criador do Bento Santiago que cria o Dom Casmurro. Então, olha que interessante. Acima do Bento Santiago, nós temos o Machado. Então, enquanto o Bento Santiago acha que está dominando, isso também é um ponto interessante para a gente observar na narrativa. Quando o Bento Santiago acha que está dominando o relato, a gente tem lá em cima o Machado de Assis observando tudo isso e a gente não sabe muito bem o que ele está fazendo. A gente tanto não sabe muito bem o que está fazendo que até hoje a gente tem um monte de perguntas sem respostas sobre essa obra. Mas tem algumas deixas que Dom Casmurro permite escapar.
escapar. Não sei se é o Dom Casmurro, o Bento Santiago, que deixa escapar, ou se é o Machado de Assis que deixa ele tão à vontade, que faz ele deixar escapar, né? Mas há um capítulo intitulado Uma Égua, em que ele vai falar sobre a memória e a fantasia dele, a capacidade de imaginação. Ao mesmo tempo que ele tem uma memória muito vaga, ele é um homem mais velho, ele já é um homem idoso. A memória falha, gente, independentemente da idade. Memória não é uma reconstrução perfeita, completa dos fatos. Ela sempre vai vir acrescida, né? Sempre vai trazer acréscimos ou trazer lacunas convenientes ao tempo de sua reconstituição. Então ela não é 100% confiável. Mas ele vai falar da imaginação. A imaginação, né, que é essa rainha das faculdades, já dizia Baudelaire, nele é muito fértil. Ficando só, refleti algum tempo e tive uma fantasia. Já conheceis as minhas fantasias. Ele fala direto com o narrador, com o leitor, né? Então, um romance muito metalinguístico, né? A metaficção machadiana. Contei-vos a da visita imperial. Disse-vos a desta casa do Engenho Novo, reproduzindo a de Mata-Cavalos. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar, as mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas iberas concebiam pelo vento. Se não foi nele, foi noutro autor antigo que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Tá vendo como é que a memória falha? Ele não lembra, o que é normal. Ele não lembra de onde ele viu essa citação, mas ele lembra da citação. Neste particular, a minha imaginação era uma grande égua ibera. A menor brisa lhe dava um potro que saía logo o cavalo de Alexandre. Mas deixemos metáforas atrevidas e impróprias dos meus 15 anos. Digamos o caso simplesmente. A fantasia daquela hora foi confessar a minha mãe os meus amores para lhe dizer que não tinha vocação eclesiástica. Ele tá falando aqui do episódio em que ele tem um plano de tentar ludibriar a Dona Glória para poder fugir do seminário. Mas o que fica evidente aqui é que a imaginação dele é muito fértil. É fértil como as éguas iberas do narrativa, do conto que ele cita, da lenda que ele cita, né? Que uma pequena brisa faz essas éguas engravidar. Então, a imaginação dele, a menor brisa, já é capaz de criar histórias mirabolantes sem muitas vezes serem de fato corretas, verdadeiras. Além de tudo isso, né? De ser um homem que passou pela formação discursiva do seminário, passou pela formação discursiva do direito, é um narrador-personagem, né? Que quem é sensato sempre vai com um pezinho atrás. Narrador-personagem em qualquer narrativa é uma figura com a qual você tem que ter os dois pezinhos atrás, porque ele sempre vai se favorecer, ele vai ser o grande centro das atenções na sua própria história. Tem também a questão do Bento Santiago ser um filho único, mimado, de uma família elitista, patriarcalista, que certamente não aceitaria jamais ser contrariado. Mas a figura da Capitu, como ele narra, como ele coloca, mesmo que em menor medida, para o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos no século XXI, então para nós hoje é em menor medida, mas para o século XIX era muito. Capitu era muito revolucionária para o século XIX. Capitu era uma figura realmente irreverente, no sentido de ter autonomia, de ter muita segurança de quem ela era, né? E isso fica sempre muito evidente, inclusive eu desconfio até que foi essa característica dela de ser tão ela mesma, de não se submeter a nada e a ninguém, é que fez com que o Bento Santiago se apaixonasse por ela de fato. Impetuosa, firme em suas posições, firme no seu olhar, firme na sua postura, né? Isso tudo faz dela uma figura para a época muito fora da caixinha, muito ameaçadora talvez. Fica aí a pergunta, fica o questionamento. Eu só quero pedir a vocês que pensem muito bem antes de sair dessa obra com alguma conclusão. Que voltem, que leiam, que releiam, que procurem as metáforas, procurem as referências intertextuais, vai cruzando esses dados e refletindo sobre o lugar que esse homem ocupa. Será que um homem na posição dele, de prestígio, daquele cara que poderia dar carteirada em qualquer lugar onde ele chegasse e quando se sentisse contrariado pudesse perguntar: você sabe com quem estou falando? Vocês acham que um homem assim ia se revelar tão facilmente diante de um desconhecido, como o seu leitor ou a sua leitora, como eu, você? Ele ia se abrir e colocar toda a sua personalidade grotesca tão facilmente assim na mesa? Será que não seria mais fácil inventar uma história mirabolante para justificar e para até mascarar, escamotear algo pior do que a narrativa mirabolante que ele criou a princípio? Ficam aí essas perguntas, né? Pra gente pensar mesmo com mais cuidado e mais atenção, levando em consideração o escritor em cena, em pauta, se Dom Casmurro é um romance sobre o adultério, um romance sobre o ciúme, ou simplesmente um romance sobre a dúvida. Saberemos ou não saberemos? Enfim,
Eu espero que vocês gostem, né, desse vídeo de número 200. Acho que a obra funciona muito bem. É uma obra que faz jus a este momento tão especial da história do canal. Espero também que vocês atendam o apelo, ao nosso nobre e singelo apelo de apoio em todos os sentidos com que vocês puderem, como vocês puderem. Eu vou deixar inclusive o link do Apoia-se aqui também na descrição para que, se os corações de vocês forem tocados pela palavra de Machado de Assis, que vocês possam contribuir para a continuidade desse trabalho que é tão importante e que tanto amamos. Eu agradeço mais uma vez vocês estarem aqui com a gente até esse momento e até o próximo vídeo, o próximo trabalho, o próximo encontro literário.